A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior, pastor local da igreja em Cidade Ocidental. É com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas. Hoje falaremos sobre o título do livro e a que tipo de livro ele pertence. Espero que sua vida tenha sido abençoada com o áudio anterior. Falaremos logo de início sobre o título. O título do livro de Crônicas tem uma história em comum. Ele não provém nem do original hebraico, nem da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. O título usado hoje em dia foi empregado somente no século IV depois de Cristo, quando Jerônimo, o famoso tradutor da Bíblia, aplicou pela primeira vez o termo crônicas. Afinal de contas, o que significa crônicas? Crônicas é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e até mesmo blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do nosso dia a dia. Uma crônica é um relato de acontecimentos históricos apresentados na ordem que eles ocorrem. Amados irmãos, estudar os livros de crônicas vai ajudar a cada um dos nossos ouvintes a entender a abrangente história do povo escolhido desde o tempo de Abraão até a época do rei Sírio da Pérsia. O nome Crônicas vem da Vulgata Liber Chronici, que quer dizer livro de crônicas. Já o título em hebraico é Dibri Hayamim, o evento dos tempos. E no grego, Paraleipômena, significa as coisas omitidas. Falaremos mais sobre isso a seguir. Apesar de Jerônimo ter sido o primeiro a fazer uso deste título, ele não escreveu nenhum comentário sobre crônicas e ainda tenha mantido o título grego tradicional, que quer dizer as coisas omitidas. Sua proposta tornou-se, no final das contas, a base do título usado agora na tradução da Bíblia em várias línguas, entre elas a nossa, o português. O título Crônicas só veio mediado da tradução de Lutero no ano de 1534, cujo título em alemão diz Die Chronica. Passou para o inglês quando as traduções da Bíblia proliferaram durante o período da Reforma. Talvez você se pergunte, já que o título usado em nossas Bíblias atuais só foi aparecer relativamente tardio, não estaria errado fazermos uso dele? Eu respondo que não, já que crônica é uma boa tradução da expressão idiomática Dibi Re Yamim, o título da obra adotado no hebraico. Essa frase significa literalmente os acontecimentos dos dias. Quero te lembrar que já explicamos aqui que a palavra crônicas quer dizer aspectos do cotidiano, questões comuns do nosso dia a dia. Logo, os acontecimentos dos dias é uma boa tradução para colocarmos em crônica. Ou seja, nenhuma outra palavra melhor traduz a expressão hebraica. E embora apareça somente uma vez no texto de Crônicas, ela passou a ser associada à obra por causa da sua aparição frequente no livro de Reis. Existe ainda a possibilidade, quero repetir para você, a possibilidade de ela ter sido usada desde cedo como um título para crônicas, a julgar pelo uso semelhante destas frases em outros livros do Antigo Testamento, aproximadamente do mesmo período. Olha o que diz Neemias, capítulo 12, versículo 23. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes da casa dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Ou, por exemplo, Esté, capítulo 2, versículo 23. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amados irmãos, isso é fantástico. Podemos entender que as citações de outros livros nos levam a acreditar que Crônicas sempre foi o melhor título
que Crônicas sempre foi o melhor título para este livro. Talvez você esteja se perguntando: faz diferença saber sobre o título do livro? Isso, queridos, faz toda a diferença, pois reflete no entendimento de quem lê. Já se deparou com um livro, ou até mesmo um filme, em que o título nada diz sobre o seu conteúdo? Ou em troca, aquele que você diz assim: nada expressa melhor o conteúdo que esse título. Sabe aquela coisa de julgar o livro pela capa? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Os tradutores do Antigo Testamento, para o grego, elaboraram um título completamente diferente, Paraleopômena, as coisas omitidas. Omitidas de Samuel e de Reis. Bem diferente do sugerido pelo título hebraico, como já mencionamos. Quando comparamos, bem diferente do sugerido pelo título hebraico, quando comparamos. E foi o ponto de vista grego que teve maior influência na opinião da igreja sobre Crônicas, no decorrer dos séculos. Infelizmente, isso também contribuiu para a negligência generalizada do livro, visto que o título grego implicava que Crônicas era um tipo de suplemento ou acessório, e, portanto, tinha apenas um valor secundário no Antigo Testamento. A negligência se deu por conta de um título que não representava o real conteúdo de um livro tão fantástico e necessário para os judeus no pós-exílio. Vale destacar também que essa negligência se deu principalmente por volta dos anos 300 a 200 a.C., quando Judá estava subjugada à Grécia e se fez necessária a tradução da palavra de Deus do hebraico para o grego. Você entende o risco de dar ao livro de Crônicas um título do qual não representa aquilo que realmente está ali exposto por Deus? Fez com que muitas pessoas não dessem crédito durante anos para um livro tão lindo e tão maravilhoso. Amados, a divisão de Crônicas em duas partes, ou seja, 1º e 2º Crônicas, remonta ao período da Septuaginta, aquela versão grega, embora ela só seja confirmada no 3º século depois de Cristo. Essa divisão provavelmente foi feita por razões práticas e não possui outro significado. Por outro lado, a história textual da Bíblia hebraica, bem como o conteúdo e a ideologia de 1º e 2º Crônicas, mostram que os dois livros são, na realidade, um só. Uma vez que isso seja admitido, a extensão e o escopo da obra deixa claro que ela é uma parte extremamente importante do Antigo Testamento, e não apenas coisas omitidas como durante algum tempo foi tratado este livro. E em termos de número de capítulos, é a terceira maior compilação do Antigo Testamento, ficando atrás somente de Salmos e de Isaías. Agora que entendemos melhor sobre o título do livro de Crônicas, precisamos entender a que tipo de livro ele pertence. Acreditamos que o Velho Testamento seja dividido nos seguintes tipos: de Gênesis a Deuteronômio, são os livros do Pentateuco. De Josué ao livro de Esté, são os conhecidos como de história. De Jó a Cantares, os livros poéticos ou de sabedoria. Do livro de Isaías a Daniel, são os profetas maiores. Já o de Oséias a Malaquias, os profetas menores. Olha o que diz o autor Martin Selman. A existência de títulos diferentes para o livro levanta a questão fundamental da sua natureza e propósito. Esta questão deve ser considerada desde o início, visto que as expectativas do leitor do livro devem ter um efeito direto sobre o modo como ele o interpreta. Se a pessoa deixa de compreender sua real natureza, é provável que ela perca a essência daquilo que o autor diz. Amados ouvintes, entender a que tipo de livro Crônicas pertence não se trata de uma mera informação, mas fará com que possamos entender melhor o objetivo e o propósito dele. Iremos examinar 4 teorias ou opiniões sobre esse assunto. A primeira delas
que eu quero destacar é que Crônicas se trata de um livro de história, ou histórico, melhor dizendo. Essa teoria é evidenciada tanto no título hebraico quanto no grego, embora cada um deles envolva compreensões bem diferentes de qual tipo de escrito histórico se trata. Se o título do livro é Crônicas, como já estudamos, o que esperamos são relatos de eventos reais na vida dos israelitas durante o período considerado. Com base nisso, Crônicas seria uma versão contemporânea aos relatos históricos de Samuel e Reis. Essa perspectiva e interpretação de Crônicas é seguida tanto por judeus quanto por nós cristãos há muito tempo. Até o fim do século XIX, Crônicas foi frequentemente considerado como uma fonte adicional para a história pré-exílica de Israel. Em debates mais recentes, tem por vez discutido a contribuição do cronista para os dados históricos, mas em termos de provisão de um quadro geral de interpretação do que em termos de compilação de um relato objetivo dos acontecimentos, ou seja, histórico. Apesar disso, classificar Crônicas como uma obra de história ainda é muito comum e coerente. Quando levamos em conta a diferença nas atitudes quanto ao relato histórico em tempos bíblicos, em comparação com os tempos modernos, podemos compreender melhor os pontos a seguir. Um problema a essa visão que é difícil ver por que um segundo relato histórico do período monárquico é necessário ao lado de Samuel e Reis, e das frequentes referências ao período em muitas obras proféticas. Quanto a este ponto, levantamos vários argumentos no áudio anterior de ontem, e vale a pena relembrar. É preciso lembrar que os livros de Crônicas foram escritos para suprir a necessidade e avivar a esperança dos exilados que retornaram. Queridos, na reconstrução da civilização judaica, Deus levantou desde o copeiro até o sacerdote. Tamanha era a necessidade de uma reconstrução, e nada melhor que relembrá-los quem eles eram, de onde vieram, para onde Deus os queria levar e, mais importante ainda, como Deus os queria levar. Eles precisavam ter algo do seu tempo e se sentir ainda lembrados de Deus. Chegam a dizer sobre o livro de Crônicas que a seletividade do conteúdo e a estrutura de Crônicas não apoia sua abordagem histórica, pois a genealogia e as listas extensas marcam Crônicas como algo diferente de Samuel e Reis, e não são adequados em uma obra primariamente histórica. Louvado seja Deus! Não podemos esquecer que a genealogia era um plano de Deus para ligar o Velho e o Novo Testamento. Haja visto que foi mencionado no áudio anterior que Crônicas é o último livro do Antigo Testamento hebraico. E isso supre os dados necessários à genealogia do Novo Testamento. Louvado seja Deus, como Deus é perfeito. Logo, é importante destacar que quando fazemos uma comparação mais detalhada com a história deuteronômica, que é o período entre Deuteronômio e 2 Reis, mostra que os interesses do cronista são mais estreitamente focalizados. Concentra-se, por exemplo, no Reino do Sul, e até mesmo em reis individuais, como já mencionamos anteriormente, a Davi e Salomão. Embora também pareça adotar uma atitude mais favorável para com o norte do que o autor do livro de Reis, sua preocupação com as questões técnicas, tais como o templo, a oração, o culto, indica que seu interesse está além da esfera puramente histórica. Estes comentários não implicam que o cronista não esteja interessado no que realmente aconteceu na história de Israel, pois eles precisavam relembrar o quanto é importante para o judaísmo a lei, o templo, o sacerdócio e com a continuidade de se relacionar com Deus. Afinal de contas, foi por questões como essa
que eles foram levados cativos para a Babilônia, por justamente esquecerem e abandonarem por detalhes tão preciosos que foram deixados de lado por cada um deles, e assim eles foram levados cativos. Quando chegamos à conclusão que Crônicas não é uma alternativa histórica a Samuel e Reis, então também não é um complemento histórico a esses livros. No sentido sugerido, por exemplo, pela Septuaginta, coisas omitidas. Quero aqui destacar outro comentário de Martim Selma. Embora a versão grega reconheça corretamente que Crônicas é dependente de partes anteriores do Antigo Testamento, a implicação de que se relaciona apenas com Samuel e Reis é muito limitada. Também é errôneo ver Crônicas como um preenchimento de algumas lacunas daqueles livros, como se simplesmente suprisse informações adicionais de fontes de outro modo desconhecidas. Na realidade, o cronista tanto omite quanto acrescenta material. Ele substitui e reescreve passagens e reestrutura sessões inteiras e cita muito mais material bíblico do que Samuel e Reis. Fecha aspas. Embora seja verdadeiro que sua veracidade histórica tenha sido frequentemente questionada, ainda que o foco do cronista não seja simplesmente relatar a história do passado de Israel, seria ilógico deduzir disso que sua apresentação das questões históricas é por isso suspeita. Na realidade, o cronista trata daquilo que está escrito em outras partes do Antigo Testamento de maneira bastante séria e se utiliza em muito da história de Samuel e Reis como base para sua própria contribuição. Martim Selma acrescenta ainda que seu interesse particular pelo método histórico pode ser visto em sua referência explícita ao material fonte. A frequência com que ele cita vários tipos de fontes, a sua maneira e a sua prontidão em reter o conteúdo de suas fontes adicionais, mesmo onde isso parece criar problemas de incoerência. Fecha aspas. O livro de Crônicas pode ser tratado como uma obra de valor histórico independente, que carrega consigo a marca de um autor muito cauteloso. O fato é que, em um bom número de passagens, o cronista está claramente desenvolvendo aspectos de textos bíblicos mais antigos que podemos não ter recebido muita atenção anteriormente. Em conclusão, podemos ressaltar que todo escrito histórico, tanto moderno quanto antigo, envolve certos elementos de interpretação. Afirmar que o nível interpretativo fica mais perto do superficial em Crônicas do que ocorre em outras histórias da Bíblia não implica necessariamente em uma crítica ao método histórico do cronista. Amados irmãos, ficamos por aqui. Espero que você tenha sido abençoado com o que foi exposto. Que Deus os abençoe e até o próximo áudio.